Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as diferenças que existem aí entre psicólogo, terapeuta, psiquiatra, psicanalista. Será que é tudo a mesma coisa? Quem eu tenho que procurar se eu tiver com algum problema? Enfim, vamos tentar entender aqui. Bom, eu vou usar esse vídeo então para falar sobre cada um deles, para explicar, mas se você é ansioso eu vou fazer um resumão aqui que você vai entender certinho. Pera aí, eu até anotei aqui, é bem simples, é bem tranquilo, vocês vão entender. Nem todo terapeuta é um psicólogo, todo psicanalista é um terapeuta, nem todo psicólogo é um psicanalista, mas pode ser, e todo psiquiatra pode ou não ser um terapeuta. É isso, acabou. Tá, agora vamos falar sério. Eu vou explicar então cada um desses 4 termos aí. Bom, primeiro eu queria fazer só uma breve introdução aqui sobre o termo terapeuta. Qualquer um desses, que eu citei, eles são terapeutas, porque eles fazem algum tipo de terapia. Então o termo terapeuta ele é meio genérico na verdade, ele engloba tudo isso, qualquer terapia, de qualquer profissional. Então o psicólogo ele faz uma psicoterapia, o psicanalista faz uma terapia através da análise, o psiquiatra utiliza medicamentos, enfim. E tem outras técnicas também que entram no termo terapia, Então acupuntura, massoterapia, arte-terapia, tudo isso é terapia. Então todos esses profissionais que fazem essas técnicas são terapeutas. Daí agora sim eu vou falar realmente as diferenças que existem entre esses termos que eu coloquei aí iniciais no vídeo em relação à questão de formação, habilidades, o que cada um realmente pode fazer e oferecer. Lembrando sempre que o termo terapeuta ele é abrangente para todos. Bom, o psicólogo, para ele se tornar um psicólogo, ele tem que fazer uma graduação de 5 anos em psicologia e para fazer a psicoterapia ele tem que ter o CRP ativo, que é o registro profissional dele. Então ele tem que pagar lá todo ano o CRP e aí sim ele está habilitado para fazer a psicoterapia dentro das técnicas que estão na faculdade de psicologia. Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, terapia existencial, psicanálise também está aí dentro, mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Então esse profissional ele tem um registro profissional, ele tem um conselho de classe, realmente tem ali essa regulamentação. Além de ser uma ciência. Então psicologia é uma ciência e muitas abordagens são baseadas em evidências. E existem algumas técnicas que somente o psicólogo pode fazer, Como por exemplo testes, avaliações psicodiagnósticas, dar um laudo diagnóstico. Porém nem todo psicólogo trabalha como um terapeuta, porque dentro da psicologia existem várias áreas para trabalhar. Então um psicólogo clínico ele vai trabalhar com a psicoterapia, então ele é um terapeuta também. Agora por exemplo, existe o psicólogo organizacional, que vai trabalhar dentro das empresas, tem o psicólogo esportivo, forense, enfim, tem várias abrangências aí essa profissão. Inclusive eu fiz um vídeo também falando sobre essas várias vertentes aí que o psicólogo pode atuar. Agora falando então do psicanalista. Quem é esse cara? Bom, só fazendo um paralelo em relação ao psicólogo que eu já citei, todo psicólogo pode ser um psicanalista. Dentro da faculdade que eu falei, de 5 anos de psicologia, já está englobado a psicanálise, Então, a pessoa que se forma como psicólogo, ele pode atuar como psicanalista, ele pode utilizar as técnicas de psicanálise. Porém, também ele pode utilizar outra abordagem e não ser um psicanalista. Mas ele está apto para isso. Porém, a psicanálise está dentro ali da psicologia, como se fosse uma abordagem da psicologia, porém com uma distinção, que é que você pode sim fazer um curso só de psicanálise. Um curso geralmente de 2, 3 anos, onde você se aprofunda na psicanálise, nas técnicas da psicanálise, para poder aplicar e aí sim ser um psicanalista. Porém, esse cara não pode utilizar as outras técnicas da psicologia, nem os testes que são próprios do psicólogo, que estão dentro do conselho de psicologia. Esse psicanalista que só se formou neste curso específico não pode, se ele não fez essa faculdade de psicologia. O psicanalista é aquele cara que vai fazer uma terapia através de uma análise da pessoa, Então ele vai trabalhar sobre os traumas, ele vai trabalhar sobre questões da infância, sobre questões do inconsciente, vai fazer análise de sonhos, ele utiliza testes projetivos para entender a personalidade da pessoa, enfim, são várias técnicas aí para fazer uma análise, Tem muito mais a ver com autoconhecimento, é algo nesse sentido a psicanálise.
Já o psicólogo também vai fazer isso, mas dependendo da sua abordagem, ele vai trazer outros contextos, né? Por exemplo, o comportamento, a cognição, né? Questões de atenção, memória. Ele vai criar um plano terapêutico para a pessoa, para que ela possa se desenvolver, tratar transtornos, né? Ansiedade, depressão, até ideação suicida, todos os tipos de transtornos o psicólogo é apto a trabalhar através de técnicas, né, cientificamente comprovadas. O psicanalista, né, esse cara que fez somente esse curso e não fez a faculdade de psicologia, ele não tem um conselho de classe, né? Ele não precisa de uma carteirinha, um CRP, algo nesse sentido. Se eu acho isso certo ou não, aí a gente conversa em outro vídeo. Então, diferente do psicólogo, né, pelo conselho, né, ele tem ali questões éticas a seguir, ele tem direcionamentos do que ele pode ou não pode fazer, né? Não que o psicanalista não tenha, né? Claro que tem as questões éticas deles também. Mas não é dentro de um órgão assim específico, né, como o Conselho Regional ou Federal de Psicologia, né? Não tem isso para psicanálise. Falando então do psiquiatra, o psiquiatra, né, a grande diferença é que ele é um médico. Então, o psiquiatra, ele se forma em medicina, faz lá os 6, sei lá quantos anos são de medicina, e aí ele faz uma especialização em psiquiatria. Então esse cara, ele tem o conselho profissional da medicina, ele tem que ter um CRM para atuar, que é o registro profissional, né, do psiquiatra, do médico. E o tratamento dele vai estar muito mais envolto em questões biológicas, medicamentosas. Aliás, ele é o único de todos esses que eu citei que pode receitar medicação. E dentro, então, das terapias, né, como eu falei, então esses três, eles têm, né, esses cursos específicos para serem feitos, ou é uma faculdade, né, ou então ali o curso específico da psicanálise, mas também tem ali, né, algo parecido com essa questão da psicanálise, né, tem outros cursos que a pessoa pode fazer para se tornar um terapeuta, de acordo com habilidades, né, e técnicas específicas. A gente chama também de terapias alternativas, complementares, né? Tem um nome específico aqui, é práticas integrativas e complementares, né, que são as PICs. Existem 29 hoje no Brasil, que inclusive são oferecidas pelo SUS. Eu vou citar elas aqui rapidinho para vocês saberem de que terapias a gente está falando. Acupuntura, antropofosia, apiterapia, aromaterapia, arteterapia, Ayurveda. Não consigo falar esse nome. Ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, fitoterapia, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, meditação, musicoterapia, ai meu Deus, naturopatia, osteopatia, ozonoterapia, quiropraxia, reflexologia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, termalismo e yoga. Então são essas as 29 terapias aí que... Existem mais que essas, né? Mas essas são as PICs, né? E são oferecidas pelo SUS também. E quem é apto para fazer essas terapias então, né? Não existe, né, um conselho profissional para essas terapias, para esses terapeutas, mas eles têm que estar habilitados, né, num curso específico para aquela técnica. Então, por exemplo, né, um acupunturista, é assim que fala? Acho que eu falei certo. O cara que faz acupuntura, então ele tem que fazer um curso, tem que ter um certificado, né, tem que ser habilitado e treinado para aquilo. Aí sim ele vai estar apto para fazer a acupuntura. Mesma coisa com as outras, né? Musicoterapia, aromaterapia, florais, etc e tal. Você tem que ter um estudo em relação àquilo, né? E ser habilitado para fazer. Outras diferenças aí que existem, né? Como eu já citei, a psicologia é uma ciência, assim como a psiquiatria também, pois está dentro da medicina. Já a psicanálise não é considerada bem uma ciência, as outras terapias, né? Muitas delas também não são consideradas ciência, mas isso não quer dizer que é bom ou ruim, tá? Todas as terapias são válidas, ajudam sim, são importantes. Depende muito do foco, né, do que aquela pessoa está buscando. E além disso, essas terapias elas podem ser feitas em conjunto, né, para complementar o tratamento, né? Tanto que as terapias que eu citei, essas 29, elas são chamadas de complementares. Então muitas vezes você pode fazer um trabalho de psicoterapia, né, com o psicólogo, passar com o psiquiatra se você precisa de uma medicação e complementar com as terapias, né, para também trazer alívios aí nos sintomas. Então, por exemplo, né, se você tem TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, você pode trabalhar ali com o psiquiatra que vai te receitar os remédios, né, clonazepam, fluoxetina, enfim, os remédios aí para ansiedade. O psicólogo vai tratar a psicoterapia, né, para entender essas questões da ansiedade, as questões sociais, biológicas, psicológicas desse transtorno, para que você possa, né, trabalhar em relação aos seus comportamentos, à sua cognição.
E você pode fazer terapias complementares para aliviar os sintomas da ansiedade, né? Para você ficar menos estressado, você pode fazer uma acupuntura, yoga e outras técnicas aí também. Algo muito importante também é saber que cada um desses terapeutas tem que trabalhar dentro da sua caixinha, dentro da sua área de atuação, do que ele aprendeu e está habilitado a fazer. Então, por exemplo, né, um quiropraxista não pode fazer uma psicoterapia, ele não pode trabalhar com as técnicas de um psicólogo. Assim como um psicólogo também não pode fazer uma acupuntura. Ah, Bruno, mas se esse psicólogo ele também tiver uma habilitação para fazer acupuntura, ele pode então trazer isso na sessão dele? Não, pois é. Então mesmo se o psicólogo ele também, né, tiver feito um curso de acupuntura, ele tem o certificado para ser acupunturista, ele não pode, por exemplo, se apresentar enquanto psicólogo, fazer uma psicoterapia e também nesse paciente incluir a acupuntura. Por quê? Porque dentro da psicologia a acupuntura não é reconhecida, não é uma técnica da psicologia. Então isso é uma falta ética e inclusive a pessoa pode perder o CRP dela, porque não é uma técnica dentro da psicologia. Então o psicólogo, se ele se apresenta como psicólogo, ele tem que fazer somente o que está dentro da faculdade de psicologia, do que ele aprendeu quanto psicologia. Agora, por exemplo, se ele não fazer psicoterapia com a pessoa, ele só se apresentar como um terapeuta, aí sim, enquanto terapeuta, enquanto acupunturista, ele pode então fazer acupuntura. Mas daí ele não vai juntar a questão da psicologia. Ou seja, cada um tem que trabalhar dentro da sua caixinha do que aprendeu para fazer. E é muito comum, né, que um especialista mande um paciente para o outro especialista, né? Então muitas vezes o psiquiatra faz ali o laudo do paciente e manda ele ali para um psicólogo também para que ele faça uma terapia. E vice-versa, né? Se o psicólogo percebe que aquele paciente precisa de uma medicação, por exemplo, ele manda para um psiquiatra então. Bom, pessoal, então era isso nesse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e tenham entendido as diferenças que tem aí entre essas profissões. Se gostaram então desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações. E é isso aí. Não se esqueçam também de comentar temas aí para os próximos vídeos, tá certo? É isso então. Até a próxima. Fui!